O OAB Cidadania desta semana está começando e hoje vamos falar sobre a inclusão da pessoa com síndrome de Down e também sobre os avanços conquistados, mas também o preconceito e a violência contra gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, travestis e transexuais. Mas o OAB Cidadania também tem outros assuntos de extrema importância que você vai começar a conferir a partir de agora. A presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, recebe a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Heloína Braz, para falar sobre atraso na pensão alimentícia. É o quadro Conversando com Ela. Tem também os quadros Minuto Prerrogativas, OAB Tira Dúvidas, Agenda ESA, Giro da Semana e Notícias do Conselho. É agora, no OAB Cidadania. Março é um mês com datas que dão a oportunidade de se evidenciar discussões importantíssimas. O Dia Internacional da Síndrome de Down é uma dessas datas e é sobre isso que a gente passa a falar a partir de agora. Isso porque em todo o estado de Alagoas existem 4.000 pessoas com síndrome de Down e a luta pela inclusão, infelizmente, ainda é grande. A gente mostra agora duas iniciativas que podem modificar essa realidade. Um auditório lotado. Olhos atentos para compreender a síndrome de Down, causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção e pode fazer com que as crianças, os jovens e os adultos com Down possam estar sujeitos a uma maior incidência de doenças. As diferenças com qualquer outro indivíduo param por aqui. Ou melhor, deveriam parar. E esse foi o motivo da reunião de tanta gente, debater a potencialidade e a inclusão das pessoas com Down. Neila é mãe do Arthur, de 4 anos. Ele tem a síndrome e também todo o amor e apoio da família. Não são todas as famílias que têm acesso às informações sobre a também chamada trissomia do cromossomo 21. E com isso, o momento da descoberta acaba sendo difícil. Sabendo disso, a Neila resolveu que podia fazer mais. E fez, através do Instituto Amor 21. O Amor 21 de fato tem 2 anos de existência. Ele surgiu da nossa necessidade de ter alguém que nos acolhesse. Porque de fato, quando você recebe esse diagnóstico, você se sente perdida, sozinha, porque todo mundo, até as pessoas que não esperam, né, pela sua volta, mas que não esperava esse tipo de notícia, acaba se afastando um pouquinho, né? Então você fica meio perdido de fato. E aí a gente viu como era necessário ter alguém que acolhesse essa família, né? Que alguém que pudesse ajudar no parto. Trabalhamos com voluntários, são equipes que vão fazer essa visita ainda na maternidade ou na própria casa da família, ela já está com a criança em casa. E aí eles esperam, muitas famílias esperam com ansiedade essa visita, porque de fato é um divisor de águas. Antes do Amor 21 e depois que a gente passa, né? Graças a Deus tem dado muito certo, porque a mãe falando pra mãe, mostrando a criança que já grandinha, né? Todas as suas possibilidades e tirando o medo, né? Que sonha de fato esse início de relação. Então, de acordo com dados levantados pelo Instituto Amor 21, Alagoas possui 4.000 pessoas com síndrome de Down, 1.200 somente em Maceió. O preconceito gerado inúmeras vezes pela falta de interesse em se informar mais sobre a condição e a necessidade de discutir a inclusão ainda são grandes. O dia 21 de março foi escolhido como Dia Nacional da Síndrome de Down e, para fomentar as discussões sobre o tema, o Instituto montou uma programação especial, que foi finalizada na última sexta-feira com palestras e exibição do projeto Cromossomo 21. Pouco simples será a inclusão. O preconceito ainda existe e ele precisa ser quebrado. Essa semana está sendo encerrada hoje com essa palestra fantástica sobre autonomia, sobre vida independente. E a gente quer
passar a mensagem que a vida independente é possível, mas ela começa no nascimento da criança. Então a gente acredita que mudando o começo da história, o bebê com síndrome Down vai mudar a história dele toda. Então ele vai ter todas as possibilidades, porque de fato não dá para falar de inclusão se você não cuidou antes. Então fica mais difícil, não é possível, mas fica mais complicado. O produtor e idealizador do projeto é o Alex. Ele tem 29 anos e é formado em comunicação. O tema nunca havia lhe despertado interesse. Ele até confessa que chegou a deixar o preconceito agir. Mas no dia a dia do trabalho, a pauta de uma entrevista acabou mudando o encaminhamento dessa história. E eu conheci a Adriele há 6 anos atrás, quando eu era repórter de um jornal, era estagiário, e eu fui incumbido de entrevistar ela quando eu passei no vestibular para nutrição. E quando eu fui entrevistá-la, eu cheguei com preconceito. O preconceito nada mais é do que aquilo que o teu cérebro ainda não viu, né, que você não conhece, falta de informação. E quando eu cheguei para entrevistá-la, ela me fez uma pergunta. Foi uma pergunta que eu jamais vou me esquecer. E foi: Alex, você tem bons e melhores amigos? Eu disse: sim, eu tenho. Ela, eu tenho um melhor amigo para contar uma história, para contar meus segredos, minhas aflições, medos. Será que você pode ser o meu melhor amigo? Eu nem imaginava que eu cairia no mundo da inclusão social. Hoje eu olho para trás e penso: cara, mas eu comecei com cinema, me apaixonei por cinema, e hoje eu sou apaixonado por fazer esse trabalho de inclusão social, dar voz e vez através do que eu acredito. Os jovens com síndrome de Down estão fazendo a diferença. E quanta diferença essa despretensiosa conversa fez. O projeto Cromossomo 21 ultrapassou as barreiras do cinema, ajudou a mudar a vida de 50 mil pessoas em 18 estados brasileiros e ganhou o mundo, informando, mostrando toda a potencialidade das pessoas com Down e que a inclusão é possível. Eu acho que a gente não muda para ninguém, a gente é exemplos, né? A gente serve como ferramenta. No momento em que eu mudo, tudo em volta, as minhas experiências e minhas atitudes acabam refletindo nas outras pessoas. Isso é fantástico, né? Quando a gente consegue atingir esse estado de consciência. Porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo por outro. O projeto Cromossomo 21 existe há 6 anos. É um filme que vai chegar nos cinemas agora em 2017, maio e junho. Também se tornou um grande projeto que circula mais de 18 estados do Brasil, já passou por 18 estados, com palestras, vivências. Se transformou numa websérie que está sendo divulgada em nível nacional. A gente teve um programa da Fátima divulgando a websérie, que mostra exemplos reais de jovens com Down que hoje são independentes, que moram sozinhos, casaram, têm filhos. Aí eu pergunto para quem está escutando: cadê as impossibilidades que a sociedade coloca? E nós colocamos sobre o outro, né? Porque às vezes a gente não vê que a maior limitação está aqui na nossa cabeça, o preconceito, a arrogância, a prepotência, que todos os seres humanos têm. E a gente tem que se policiar para isso não venha fora. Tati tinha um sonho, queria ser atriz, mas esbarrou na falta de oportunidade. Ela poderia ter desistido, mas resolveu que desistir não seria parte da vida dela. Escreveu uma peça e foi atriz de sua própria peça. Agora, ela também é atriz da websérie, que teve episódios apresentados no evento. O convite para participar do projeto foi recebido com alegria. Foi muito importante. Eu me acho independente agora. O resultado da atuação? Digna de aplausos. Buscam um lugar só. Quem não busca, né? Os exemplos de que é possível sim superar os obstáculos são muitos. A lição, uma só: informação e oportunidade mudam destinos, independente da quantidade de cromossomos. Outra data importante neste mês de março é o Dia do Orgulho Gay, comemorado no último sábado, dia 25. Mas, infelizmente, a comemoração ainda esbarra no preconceito, na violação dos direitos e nos casos de agressão e, inclusive, assassinatos. A gente conversou com o presidente do Grupo Gay aqui de Alagoas e a entrevista você confere agora. O
presidente do Grupo Gay de Alagoas aponta algumas das principais conquistas históricas. A questão do nome social, a aquisição, a autorização da questão do casamento civil voltado para a população LGBT, que traz um leque de direitos que anteriormente só casais heterossexuais tinham e agora a partir do casamento também a população LGBT passa a ter, entre outros avanços. Mas a passagem do Dia do Orgulho Gay, no último dia 25, não trouxe apenas comemoração. Apesar das conquistas, Nildo afirma que muitas cobranças por políticas públicas voltadas para a defesa da população homossexual não avançaram. Acredito também a questão do orgulho e a resistência. Vivemos um momento delicado onde, mesmo tendo alguns avanços, mas a gente precisa também reconhecer que houveram alguns retrocessos, né? A questão do veto de se discutir a questão do direito de se discutir a questão da identidade de gênero nas escolas, coisas que infelizmente as pessoas podem não achar, mas de uma certa forma ela acaba afetando. Quando se proíbe a escola de se discutir a questão de direitos iguais, de uma certa forma acaba aumentando a questão desses números mesmo de assassinatos, o número de agressões físicas e morais, não só voltado para a população LGBT, mas para outras minorias, inclusive quando não se pode discutir a questão do combate ao bullying nas escolas. Os índices de agressão e homicídios que tiveram como vítimas homossexuais preocupam, assim como os casos de suicídio, também contabilizados pelo GGAL. E esses números podem ser ainda maiores, já que nem sempre as vítimas denunciam a ocorrência. Infelizmente, ano passado foram assassinados 21 homossexuais no estado, né? Esse ano já são 3 homossexuais assassinados. Ano passado foram 84 denúncias de agressões físicas e morais, esse ano já são 7. Acreditamos que não só os números do ano passado, como desse ano também de agressões físicas e morais sejam bem maior, porque infelizmente na grande maioria das vezes essa vítima ela acaba não denunciando, é o medo, é a vergonha, às vezes achar que vai se expor, o medo de sofrer uma represária maior, né? Outro levantamento que a partir desse ano o Grupo Gay de Alagoas começou a fazer é a questão do suicídio. Infelizmente, segundo dados da ONU, o Brasil é um dos países que mais se comete suicídio. E segundo a própria ONU também, segundo esse levantamento, grande parte dessa população, as vítimas são mesmo a questão da população LGBT, né? É a rejeição na escola, é a rejeição entre a sociedade como um toda, é a rejeição, por incrível que pareça, dentro da própria casa, é a falta do apoio, a falta do seio familiar que acaba prejudicando e fortalecendo e ampliando, na verdade, o número desses suicídios. Para Nildo, mesmo o tema possuindo amplitude maior na mídia, sendo mais discutido do que no passado, o alcance ainda precisa ser melhor trabalhado, já que a intolerância também teria ganho mais espaço. Realmente hoje há uma discussão maior na questão da identidade de gênero, respeito à igualdade, a questão de se discutir mais abertamente a questão da homossexualidade hoje é maior. Mas a gente também não pode deixar de reconhecer que a intolerância voltada não só para a questão da população LGBT, mas outros públicos, ela também hoje é bem maior. Às vezes as pessoas esquecem, as pessoas confundem a questão de liberdade de opinião com intolerância. Você querer impedir no direito de ir e vir de outras populações, você achar que pode, por exemplo, fazer apologia ao crime, fazer apologia à questão da homofobia, do racismo, do machismo, e é uma coisa que, infelizmente, principalmente na questão das redes sociais, da mesma forma que ela tem um alto poder de se ampliar a questão da discussão do direitos iguais, ela acaba proliferando mais ainda e ampliando a questão dessa intolerância. O Dia do Orgulho Gay passou, mas o que o Nildo e o GGAL desejaram seguem por todos os dias do ano. Mais políticas públicas pela garantia dos direitos. Não adianta o Grupo Gay de Alagoas passar 365 dias do ano fazendo um levantamento e esses números que acabam sendo
cada ano que se passa crescente, são casos que acabam sendo bem mais emblemáticos, são casos que acabam sendo bem mais... são assassinatos na grande maioria das vezes cruéis, mas não adianta o GGAL, não adianta outras instituições fazerem esse levantamento, isso não acabar passando de levantamentos. Esses levantamentos eles precisam ser aproveitados para se discutir, se implantar, inclusive ampliar a questão de políticas públicas afirmativas, entendeu? Para que eles não só sirvam de números, mas sirvam assim de estatística para que venha somar para a questão de implantação dessas políticas, inclusive para que haja uma redução. Não adianta só se fazer o levantamento, mas sim implantar políticas públicas, principalmente afirmativas. Olha, o importante dessas datas é que elas sirvam verdadeiramente como um marco para que a gente possa evidenciar essas discussões. Mas falar sobre a inclusão da pessoa com síndrome de Down e também sobre a garantia dos direitos da população homossexual não deve se limitar a uma data específica. E chegou a hora de falar sobre as notícias que ganharam destaque aqui na OAB Alagoas. É o Giro da Semana. A subseção de Palmeira dos Índios conheceu no último dia 20 o seu novo presidente. O advogado Francisco de Assis França Júnior foi eleito por unanimidade pelo Conselho Seccional da OAB Alagoas, após a renúncia de Cleinaldo Oliveira, que assumiu o cargo público na Prefeitura de Palmeira. Após a votação comandada pela presidente da seccional alagoana, Fernanda Marinella, o novo presidente da subseção convocou a todos os advogados a promoverem uma gestão participativa, democrática e proativa. As comissões do advogado criminalista e prerrogativas estiveram reunidas com o secretário de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas, Coronel Marcos Sérgio. A pauta do encontro foi a defesa do livre exercício da advocacia criminal, buscando soluções para os entraves ao exercício digno da profissão. Membros da comissão do advogado público da OAB Alagoas estiveram reunidos no dia 23 na sede da instituição. Foi o primeiro encontro após o advogado e conselheiro seccional Davi da Guia assumir a presidência da comissão. O acompanhamento da tramitação das PECs no Congresso que tratam da advocacia pública foi um dos assuntos discutidos. Também no dia 23, a OAB Alagoas recebeu cerca de 200 advogados, estudantes de direito e corretores de imóveis no curso Uso Capião Extrajudicial, realizado no auditório. A palestra, promovida pela Comissão do Direito Imobiliário e a Escola Superior de Advocacia, foi ministrada por Manuela Calheiros, especialista na área, que trouxe vários esclarecimentos importantes sobre o assunto. O presidente da comissão, Antony Lima, pontuou a grande relevância do tema e a necessidade de abordá-lo com urgência. A Comissão de Prerrogativas discutiu a tabela de honorários e as deliberações que ocorreram no Encontro Nacional de Prerrogativas durante a reunião que ocorreu na sede da OAB Alagoas no dia 24. O dia 24 também foi marcado por muitas deliberações em Fortaleza, durante o Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB. Entre os assuntos debatidos, com a presença da presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, a campanha nacional da entidade em favor da valorização da profissão e contra a violação de prerrogativas, além da criação de uma comissão especial no âmbito da entidade para a discussão das eleições da Ordem em 2018. Por coincidir com o ano das eleições gerais do país, a Ordem debaterá com os tribunais como será feito o empréstimo das urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral. A abertura oficial do encontro ocorreu na noite do dia 23, com uma grande solenidade. A
A gente segue agora para um breve intervalo e na volta tem o quadro Conversando com Ela. O tema de hoje é atraso na pensão alimentícia. Fique com a gente, é daqui a pouco.